E aí, galera, beleza? Então, estamos aqui mais uma aula nossa aí sobre blocos econômicos, a segunda parte sobre blocos econômicos, né? A primeira parte aí é sobre a União Europeia e sobre os conceitos básicos de blocos econômicos. E agora, o que que a gente tem aqui, né? Nessa segunda parte, a gente vai ter aí os chamados blocos regionais, ok? Os principais blocos regionais que nós temos aí no mundo, né? Vamos compreender um pouquinho o funcionamento e a história de cada um desses blocos, beleza, galera? Então, olha só, a gente tem, né, a zona de livre comércio, NAFTA, né, a Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Quem faz parte aí desse Acordo de Livre Comércio da América do Norte é o Canadá, os Estados Unidos e o México. Vamos lembrar aí, né, que Canadá, Estados Unidos e México são, apesar de estarem um ao lado do outro, o México é um país em desenvolvimento e tem uma qualidade de vida e uma economia muito diferente aí da economia norte-americana e da economia canadense, né? Que são países considerados aí desenvolvidos. Apesar disso, o México nesses anos, né, de 1992, 1994 para cá, com a criação do NAFTA, né, o México teve ganhos, mesmo que sejam considerados ganhos temporários, mas o PIB do México mais que dobrou nesse período, associado aí ao comércio feito com os outros dois países, principalmente nessa área de livre comércio. Vamos lembrar que nós estamos falando de livre comércio. A área de livre comércio trabalha com o quê? A área de livre comércio trabalha aí só com livre circulação de produtos, livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Né? A gente não tem aí livre circulação de pessoas. Inclusive, tem um desenhozinho aí, deixa eu ver se eu consigo fazer ele aqui para vocês verem, né? Que a gente vê muito aí, aparece um muro lá, deixa eu fazer um rabiscozinho aqui, ó. Aparece um muro lá, né? Nesse muro lá, a gente tem aqui uma janelinha, ó. Tem uma janelinha aqui desse muro. Senão vai ficar parecendo uma casa isso aí, né? Mas é um muro. Beleza? Atrás desse muro aí, a gente tem os Estados Unidos, né? Então, atrás desse muro tem os Estados Unidos. Do lado de cá, na frente desse muro aí, a gente tem o México, ok? E em cima desse muro, a gente tem claramente aí, né, uma placa do McDonald's, né? Imagina aqui uma plaquinha aqui, ó, e um Mzão lá, ó, ficou igualzinho, hein? O Mzão lá do McDonald's, beleza? E aí, né, o mexicano, coitado, tá do lado de cá, ele quer comer um McDonald's. Como é que ele come esse McDonald's? Ele chega aqui na janelinha e faz o pedido do McDonald's dele, né? Então, isso representa bem esse processo aí de zona de livre comércio, tá? Por quê? Porque os produtos estão circulando, você está acessando os mercados dos outros países que fazem parte aí desse bloco econômico, mas as pessoas não podem circular livremente, não é? Então as pessoas, elas não fazem parte aí desse processo, ok? E aí, deixa eu apagar aqui para a gente conseguir ver, continuar vendo os slides aí, né? Então, o NAFTA, a gente tem ali a bandeira do NAFTA, né, a mistura da bandeira dos outros países, Acordo de Livre Comércio aí da América do Norte, né? Caneta aqui. Os países fazem parte, qual que é o objetivo? É o objetivo de toda a zona de livre comércio, não é o objetivo específico do NAFTA ou da NAFTA, né? É o objetivo de toda zona de livre comércio, é o objetivo de todo o bloco econômico, o objetivo primeiro, que é zerar todas as barreiras tarifárias, zerar todas as barreiras alfandegárias que existem aí, tá? Inicialmente, né, isso vai ocorrer por etapas, então com percentual diferente. Inicialmente, pelo menos 85% das barreiras tarifárias ou das barreiras alfandegárias tem que estar zerados aí
inicialmente, ok? Os outros 15% é aquilo que a gente chama aí de lista de exceções, né? Aquilo que o país quer preservar, tá? Enfrentar a concorrência da União Europeia principalmente, né? Vamos pensar aí que a União Europeia, ela surge lá em 1953 com a CECA, com a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, e que ela vem se consolidando. Essa consolidação da União Europeia se dá principalmente lá em 1992 com o Tratado de Maastricht. A gente já viu isso em uma outra aula nossa aí, não é? E aí a União Europeia ela já tem a área de influência dela bem definida. É necessário que os Estados Unidos, principalmente, que a ideia do bloco é uma ideia norte-americana, ele também resguarde uma área de influência que evite, né, as trocas comerciais se ampliarem, né, amplificarem em relação à União Europeia aí, ok? Apesar do NAFTA ter sido criado em 1992, só em 1994 que ele entra realmente em vigor, né? E a ideia é o quê? É em 15 anos que pelo menos 90% aí das barreiras alfandegárias sejam zeradas. Beleza? Desde 94 o Chile é convidado, né? O Chile entra aí no processo, mas ele não faz parte do bloco, né? Ele é um convidado do bloco, ok? Ele negocia com tarifas privilegiadas em relação aos outros países, né? A gente tem aqui uma comparação para a gente entender como ocorre também em todo o bloco econômico. As desigualdades sociais são muito grandes, a desigualdade econômica são muito grande. E isso, logicamente, dificulta aí o processo de integração desses blocos econômicos, né? Desses países que fazem parte do bloco. Então, esse dado aqui é um dado um pouquinho mais antigo, mas eu fiz questão de colocar aqui para você poder compreender aí, né, essa diferença. Olha lá, o Canadá só tem 34 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem 313 e o México 114. Olha o PIB em trilhões, né? Os Estados Unidos hoje na realidade é 17 trilhões, tá? Mas aí os Estados Unidos tem aí um PIB de 17 trilhões de dólares, né? O Canadá 1,73 trilhões de dólares e o México 1,15 trilhões. Aí a gente faz uma comparação aqui que a gente olha e fala, ó, que legal isso, né? Se eu parar para pensar, o PIB do México não é tão diferente assim do PIB do Canadá. O PIB do Canadá é só 30% maior. Mas se eu pegar esse PIB aqui do Canadá, que já é 30% maior, e dividir por 34 milhões de pessoas, olha a renda per capita que eu vou ter, 41.100 dólares por ano por habitante. Quando eu pego 1,15 trilhões de dólares e divido por 114 milhões de pessoas, olha a diferença, né? Imagina a qualidade de vida de quem vive com 41 mil dólares por ano e quem vive com 14.400 dólares por ano. Isso vai afetar um monte de outras variáveis, um monte de outros indicadores. Olha a taxa de analfabetismo, né? 14% de analfabetos que a gente tem no México, enquanto que nos Estados Unidos, no Canadá é 1%. Olha a expectativa de vida. Nos Estados Unidos se vive 2 anos em média a mais, mas olha lá quando a gente joga isso lá para o Canadá, né? No Canadá as pessoas vivem aí, em média 4 anos e meio a mais do que o mexicano. Isso é 5% da expectativa de vida do mexicano aí, ok? Então isso aqui dificulta o processo de integração, né? E mais ainda, faz com que nesse processo aí de um bloco econômico, que o México seja utilizado claramente como o quê? Ele seja utilizado claramente como mão de obra barata, né? Então, um lugar onde você vai ter mão de obra barata, a taxa de desemprego com certeza
no México é maior do que no Canadá e nos Estados Unidos, então o governo ainda vai incentivar a instalação de empresas aí no México, não é? E como que o governo vai incentivar isso? Fazendo isenções fiscais. Então a gente vai passar a ter uma guerra fiscal sendo feita, com o México oferecendo condições ambientais, condições trabalhistas e condições associadas a impostos aí mais atrativas do que os Estados Unidos. Ok? Só que a gente não tem aí no México tecnologia. Então as indústrias que vão para o México se instalar, presta atenção nisso que isso é importante, na divisa do México com os Estados Unidos é formado um cinturão de indústrias, várias indústrias se instalam aí nessa região. E qual tipo de indústria se instala aí? É aquilo que a gente chama de indústrias maquiladoras. Tá? Por que maquiladoras, né? Porque maqueiam a realidade, tá? Só está usando a mão de obra barata aí, né? Mas está maquiando a realidade que a gente tem aí no país. Porque se um dia essas indústrias acharem que não é mais interessante para elas estarem no país produzindo, né? Se o país não oferece mais condições vantajosas para ela, essa indústria simplesmente vai embora e deixa aí impacto ambiental, deixa aí desemprego, sem oferecer nenhum diferencial, nenhuma tecnologia para o país. Tá? É mais ou menos o que no Brasil também a gente vai ter aí na Zona Franca de Manaus, né? A gente tem lá na Zona Franca de Manaus mais de 350 indústrias instaladas lá, que são indústrias de montagem. Né? Então, você compra aí uma TV da LG, por exemplo, vai vir escrito lá produzido na Zona Franca de Manaus, mas ela não foi produzida, ela só está lá aproveitando a isenção fiscal e a mão de obra barata. Né? Os componentes vêm de fora, a tecnologia é estrangeira. Então, na realidade, deveria vir nesse produto escrito lá, montado na Zona Franca de Manaus. Né? Seria mais correto, né, que viesse escrito dessa forma. Ok? Bom, com o enriquecimento aí do México, a melhoria da qualidade de vida, né, a gente começa a ter também aumento da criminalidade. Se a gente parar para pensar nisso daí, vocês já devem aí, alguns alunos terem assistido aí Narcos, tá? Que conta a história aí do Pablo Escobar. Então, há mais de 2 décadas, os Estados Unidos fazem intervenções na Colômbia tentando acabar com o narcotráfico na Colômbia. Né? A Colômbia ainda continua sendo aí o maior produtor de cocaína do mundo, o maior produtor de maconha do mundo e o segundo maior produtor de ópio do mundo. Então tudo isso ainda é produzido na Colômbia. Só que os cartéis, eles migraram, né? Como o grande destino dessas drogas é os Estados Unidos, ok? Então esses cartéis, eles migraram para o México. E aí a gente tem uma guerra civil em andamento no México, claramente, né? Porque os cartéis, eles desafiam os governos e esses cartéis também, eles se enfrentam pelo poder, pelas áreas de poder que tem aí no México, ok? Então isso é um dos grandes problemas. Inicialmente, esses cartéis, eles estavam aí só na região norte aqui, na parte norte aqui do México, né? Mas os Estados Unidos deslocaram para aí mais de 1.000 militares, deslocaram para aí inteligência militar, logística, armamento, né? Isso deram suporte para o governo do México, ok? E aí esses cartéis, eles começaram a migrar também para as outras regiões, para o sul do México. Né? E aí no México hoje a gente tem um dos maiores índices de violência do mundo, o que faz com que, né, a economia mexicana seja diretamente afetada por isso. Não apenas isso, né, mas a gente tem aí, por exemplo, Tijuana aqui, ó, tá vendo a cidade de Tijuana aqui e a cidade de Juarez aqui, tá? A cidade de Juarez faz divisa com a cidadezinha que a gente tem aqui nos Estados Unidos, chamado El Paso. Tá? Então a cidadezinha de Juarez e a cidadezinha de Tijuana estão entre as 5 cidades mais violentas do mundo, onde mais se assassina no mundo, ok? Tranquilo isso, né? Bom, ainda lá no NAFTA, né? Eu já pulei aí, né? Mas ainda lá no NAFTA, os Estados Unidos andou questionando muito
o posicionamento do NAFTA, alegando que o NAFTA prejudica a geração de empregos nos Estados Unidos, e esse modelo está sendo repensado, né, porque o Trump, né, tem uma política de o quê? Né, os americanos primeiro, a América primeiro, ok? Então, na época que ele assumiu o governo, lá em 2017, por exemplo, inclusive, a Ford ia instalar uma fábrica no México. E aí ele proibiu a Ford de instalar. E a Ford virou e falou, mas como assim? Né? Você não pode me proibir, não. Eu sou empresa privada, eu instalo aonde eu quiser. E aí ele retrucou falando, então vai lá e instala que eu vou cortar todos os benefícios fiscais que vocês têm nos Estados Unidos. Isso é uma questão interessante da gente pensar, tá? Por quê? Porque ele quer gerar emprego nos Estados Unidos. Então ele quer que as indústrias produzam nos Estados Unidos. Ele não quer que as empresas americanas vão abrir filiais do exterior, né? Mas produzir nos Estados Unidos é mais caro. E aí, como é que essa empresa vai sobreviver com a concorrência? Exatamente dentro da política de guerra fiscal aí, de guerra comercial que o Trump tem feito, né? E isso está envolvendo, inclusive, não o mundo todo, apenas outros blocos, a gente ainda vai falar disso, mas também envolvendo o NAFTA diretamente, tá? Então, se você parar para pensar, o carro produzido pela Ford nos Estados Unidos vai ficar mais caro. O que o governo vai fazer? Primeiro vai dar isenções fiscais para diminuir o preço. Mesmo assim, esse carro ainda não vai conseguir competir com os carros europeus, com os carros chineses. E aí a outra solução é o que é chamado aí de war trade, né, ou guerra comercial. Os Estados Unidos vai sobretaxar os produtos automóveis chineses e os automóveis europeus. Ah, professor, mas aí não faz sentido, hein? Se os Estados Unidos agem dessa forma, o que vai acontecer? O norte-americano vai pagar mais caro pelo carro? Beleza, é isso mesmo, o norte-americano vai pagar mais caro. Mas dentro da visão do Trump, né, e da visão comercial que os Estados Unidos têm hoje, dentro de uma postura, né, que os Estados Unidos têm aí de fazer parcerias e de comercializar através de acordos bilaterais, não mais multilaterais, né? Isso é uma perspectiva nova que a gente tem no mundo hoje, tá? O que o Trump fala? Fala, vocês vão pagar mais caro, mas vocês vão ter emprego para trabalhar e para pagar o carro. O que adianta você ter um carro mais barato se você não tem o emprego para pagar o carro, se o emprego está sendo gerado em outro país, se os impostos estão sendo gerados em outros países, né? Essa é a ideia do Trump aí, dentro dessa política em relação ao NAFTA e em relação aos outros países, ok? A gente também tem aí, ó, se você observar aí na tela, né, a APEC, tá? Acordo ou Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Essa cooperação econômica Ásia-Pacífico aí, ela vem sendo negociada desde 1989, ok? Então, desde 1989 ela vem sendo negociada. São 22 países inicialmente que entraram nessa negociação aí. Só que qual que é a ideia que existe aí? A ideia é que esses países comercializem uns com os outros com barreiras tarifárias zeradas, né? Seria o maior bloco econômico do mundo. Tá? Esse bloco econômico, olha aí os países que fariam parte desse bloco econômico. Tá? Ele tem aí, né, 60% da população mundial e mais de 50% do PIB do mundo está aí. Então a gente teria aí, ó, aqui na Oceania, ó, Austrália, né? A gente teria aí Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos e Vietnã. Então a gente tem destaque aqui, ó, se você parar para pensar, ó, China, Hong Kong, vamos ver mais aqui, ó, Rússia, né? Cadê a China aí?
já passei na China lá, Coreia do Sul, Taiwan, Estados Unidos, né? A gente tem grandes economias do mundo aí fazendo parte, e isso aí ia monopolizar o comércio do mundo, né? Ia ser extremamente prejudicial, por exemplo, para o Brasil, porque o Brasil não faz parte desses blocos, ok? Esse bloco aí foi negociado para entrar em funcionamento em 2 etapas. Um grupo entraria em funcionamento em 2010, que eram os países que já tinham condição de reduzir as tarifas alfandegárias, né? E os países mais pobres, como o Vietnã, por exemplo, né? Como o Brunei, como Filipinas, né? Eles entrariam só em 2020. Então tudo estava sendo planejado, tudo estava caminhando bonitinho para acontecer a implementação desse bloco, tá? Mas o que acontece? Antes desse bloco ser implementado, chega aí 2008, não é? Em 2008 a gente vai ter aí uma crise econômica. Essa crise econômica aí em 2008, chamada subprime, né? O bolha imobiliária norte-americana, que atingiu o mundo todo, né? Considerada uma das maiores crises econômicas pelo qual o mundo já passou, né, o mundo já passou, né? Ela vai prejudicar consideravelmente esse bloco, principalmente porque no momento de crise, né, a tendência é ter protecionismo, é os mercados se fecharem, né? Ninguém quer receber produto importado, ninguém quer gerar emprego e impostos em outros países. Então a tendência é você fechar o seu mercado, né, e você valorizar o emprego. Então, os blocos econômicos acabam perdendo força dentro de um momento de crise econômica aí mundial, ok? E aí esse bloco acabou iniciando o processo de implementação, mas não caminhando como deveria. Até porque, né, dentro da política feita aí pelo presidente Obama, na época que ele estava nos Estados Unidos como presidente, eles perceberam, né, que a China tem ampliado muitos braços econômicos, tentáculos econômicos chineses têm avançado muito em áreas que antes eram áreas de influência europeia, áreas de influência norte-americana, né? E a tendência dos Estados Unidos é tentar barrar essa influência chinesa. E essa tentativa começa principalmente aí pela Ásia, né? Pelo leste asiático aí, ok? Então, está em um bloco econômico junto com a China, ao invés de diminuir o poder de negociação da China, só iria ampliar esse poder, tá? Mais para frente nós vamos discutir aí sobre o Tratado Transpacífico, o Acordo Transpacífico, que é essa ideia que eu estou falando com vocês. Um outro bloco muito importante para a gente que está sempre presente aí nas provas, cai muito, é o Mercosul, né? Mercosul aí que foi criado em 1991 através de um acordo, de um tratado chamado Tratado de Assunção. Tem que saber o nome do tratado, galera. Tem que saber que isso é cobrado aí nas provas, ok? Então a gente tem aí o Tratado de Assunção, né, assinado em 1991, em que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai criam aí uma zona de livre comércio, ok? Para reduzir as barreiras tarifárias. Mas o objetivo é que essa zona de livre comércio avance posteriormente para uma união aduaneira e posteriormente ainda para um mercado comum, para que haja uma integração maior desses países. A gente já consegue perceber isso claramente no Brasil, né? O passaporte é um passaporte do Mercosul. A gente hoje tem implementado no Brasil, sendo implementado, a placa do Mercosul, né? Então a gente já pode transitar nos países que fazem parte do Mercosul, principalmente aí Argentina, Paraguai, né, e Uruguai, sem precisar de passaporte, usando só a carteira de identidade. Isso tudo são níveis de integração que vêm sendo feitos aí gradativamente, ok? A ideia, inclusive, é no futuro criar, não sei se isso vai acontecer, né, mas criar aí uma moeda única que chamaria Bolívar, né, em homenagem ao Simão Bolívar. Não tem nada a ver
com a questão aí do bolivarismo, né, que a gente tem aí na Venezuela hoje não, ok? Já existia essa ideia de ter esse nome anteriormente, né? A gente, igual nós falamos do NAFTA, a gente também tem aqui, vocês vão conseguir perceber aí o quê? Olha só, né? Os países que fazem parte, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e os chamados membros associados. Qual que é a diferença disso, professor? A diferença é grande. A gente viu aí que em 1991, né, foi criado o Mercosul e 4 países fizeram parte aí do Mercosul, não foi isso? Pois é. E como é que chama o tratado? Tratado de Assunção. Mas acontece que em 1994 foi assinado um novo tratado, tá? Esse tratado chama Tratado de Ouro Preto. Eu também tenho que saber esse nome. Esse Tratado de Ouro Preto muda a perspectiva do Mercosul. O Mercosul deixa de ser uma zona de livre comércio e passa a ser uma união aduaneira. Lembra da união aduaneira? Na união aduaneira, a gente tem a chamada TEC, Tarifa Externa Comum. Essa TEC, essa tarifa externa comum aí, né, ela faz com que todos os países que fazem parte do Mercosul tenham que definir em conjunto as tarifas de importação. Então as tarifas vão ser as mesmas. Ela limita os países no processo de negociação. Por quê? Né, vai predominar aquilo que a maior parte dos membros tiverem decidido, ok? Então, a gente tem 2 estágios diferentes, hein? Estágio aqui primeiro de zona de livre comércio e aqui de união aduaneira. No estágio de união aduaneira, a gente passa a ter aí os chamados membros associados, ok? A gente passa a ter os membros associados. Então, a gente tem Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que hoje são membros plenos e funcionam como uma união aduaneira, tem a TEC, ok? E a gente tem aí os outros países, se você observar, ó, quase todos os outros países da América do Sul, lá, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e a Venezuela. Nós já vamos falar da Venezuela, ela está aqui como membro pleno, mas nós já vamos falar sobre ela, ok? E aí, olha só, esses países, eles não têm a TEC, eles estão no bloco como zona de livre comércio. Então, logicamente, as obrigações deles são menores em relação ao bloco. Como as obrigações são menores em relação ao bloco, eles não têm direito a voto. Quem tem direito a voto para tomar decisões aí são só os membros plenos, tá ok, galera? Então fica ligado nisso aí. Aqui a gente tem, para mostrar para vocês a diferença, né, dos indicadores desse país. Olha lá, né, o Brasil, 190 milhões de habitantes, hoje já está aí com 206 milhões de habitantes, tá? E se comparar com o Uruguai, olha o Uruguai lá, né? 3,3 milhões de habitantes. Só para a gente comparar isso daí, né, a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, tem mais de 17 milhões de habitantes só na região metropolitana de São Paulo, ok? Olha o PIB. O PIB do Brasil aí, 2 trilhões, né? Dá para a gente ter uma noção boa, porém esses 2 trilhões faz com que a gente tenha uma renda per capita baixa, né? Não é mais baixa do que a do Paraguai, mas é mais baixa do que da Argentina, do Uruguai e da Venezuela aí, né? Isso vai refletir nos outros indicadores. Que os outros indicadores? Menor expectativa de vida do bloco, maior taxa de analfabetismo do bloco. Ou seja, apesar da gente ter crescimento econômico, do PIB está aumentando gradativamente, a gente não vê isso aí sendo transformado, sendo revertido naquilo que a gente chama aí de desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico é a melhoria da qualidade de vida da população, a melhoria desses indicadores aí. Tranquilo? Então, né, países membros, a Venezuela aí foi admitida em 2012,
tá? Vou colocar para vocês já já a situação da admissão da Venezuela, porém, apesar de ela ter sido admitida em 2012, hoje ela está suspensa desde o ano de 2016, né, quando a gente também teve impeachment da presidente Dilma no Brasil, né, e o presidente Temer assumiu, ok? A forma que o governo da Venezuela, o presidente Maduro, né, fez as eleições e a repressão violenta contra a população levou o bloco a definir que a Venezuela não respeitava os pactos de democracia, ok? Além disso, a Venezuela não cumpriu vários acordos que ela tinha feito no Mercosul. Então, por causa disso, temporariamente ela está suspensa aí, tá? O Mercosul até pensou em expulsar a Venezuela, mas ela não foi expulsa, né? E a discussão foi que ela não estava sendo expulsa porque a população do país não tem culpa pelas ações do governo. Mas na realidade, né, galera, isso é balela, né? A Venezuela não foi expulsa porque ela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, tá? Não explora ainda essas reservas, mas tem as maiores reservas. E para a América do Sul e para o Mercosul conseguir ter autonomia, conseguir ter independência em relação às questões energéticas é geoestratégico. E a Venezuela possibilita esse processo aí para o Mercosul, ok? Então aqui, né, a gente tem o que eu acabei de falar para vocês e a gente ainda tem aqui o México, tá vendo? O México entrou aí como estado observador. Esse estado observador aí, né, não vota, não faz negociações ainda, só para ver se ele tem interesse de no futuro ser inserido no bloco, né? Aceitar e entrar aí no bloco, tranquilo? Então, aqui o que eu acabei de falar para vocês, né, que os países associados só entram aí como zona de livre comércio, tá? Não é por uma decisão do Mercosul. Esses países não têm interesse em ter a TEC, eles não têm interesse em ter uma relação econômica dentro de uma união aduaneira, ok? Então, nós já discutimos em 1991 o Tratado de Assunção, né? Aqui, na realidade, em 94 a gente tem a União Aduaneira, 90% dos produtos são livres de tarifa, isso é o que deveria acontecer, na realidade isso não acontece. Um dos países que mais traz problema é a Argentina, ela é altamente protecionista em relação aos produtos dela, tá? Os comerciantes, os industriais brasileiros reclamam constantemente com o governo, tá? E desde o governo Temer a gente tem uma postura do governo aí um pouco mais dura em relação ao Mercosul e em relação à Argentina, defendendo também que o modelo do bloco tem que ser revisto e tem que ser modernizado, porque o bloco está aí atrasado em relação aos outros blocos do mundo aí, né? Em 2012, deixa eu explicar uma coisa. Para um país passar a fazer parte do bloco como membro pleno, todos os congressos nacionais, todas as assembleias, né, formadas por deputados e senadores dos países, têm que aprovar a entrada desse novo membro pleno. Beleza? A Venezuela, desde 2006, já tinha reivindicado isso, só que, né, o Congresso brasileiro tinha aprovado a entrada da Venezuela, o Congresso da Argentina também e o do Uruguai também. Mas o Congresso paraguaio se recusava a aceitar a entrada aí da Venezuela como membro pleno. O que eles alegavam? Eles alegavam que a Venezuela não é uma democracia. Não sendo uma democracia, ela não preenche todos os requisitos para fazer parte aí do bloco, ok? Essa era a grande questão. Só que acontece que em 2012 o presidente do Paraguai, né, ele era de esquerda, um ex-padre chamado Fernando Lugo, e ele sofre impeachment. Em uma semana, o Congresso faz impeachment dele, sem dar chance dele entrar e se defender perante o Congresso, ok? O Mercosul imediatamente percebe o que está acontecendo e usa esse fato em favor próprio
né? E aí eu brinco sempre falando, mas não é uma brincadeira, que o Paraguai sofreu 2 golpes seguidos no mesmo ano. Por quê? Porque o Mercosul e quem estava na presidência na época, né, na presidência rotativa, era a presidente Dilma, alega que o que houve no Paraguai foi um golpe e que o Paraguai não estava respeitando os princípios democráticos. Então que, né, depois da votação ficou definido que o Paraguai estaria suspenso do Mercosul. E o Paraguai foi suspenso e imediatamente, né, sem a restrição do Paraguai, agora a Venezuela foi aceita no bloco, ok? Então houve aí uma manobra política, né, para conseguir aceitar a Venezuela, tá? E foi definido que o Paraguai só voltaria ao bloco quando ele reorganizasse, né, e fosse novamente uma democracia. No ano de 2013, o Paraguai fazia eleições. O presidente que estava no poder, né, que assumiu depois do impeachment, ganha as eleições, ok? E eles voltam a fazer parte do Mercosul, apesar de não estarem nada satisfeitos com isso. Porque uma das condições para eles voltarem a fazer parte do Mercosul era que eles não questionassem nada daquilo que tinha sido definido durante a ausência deles, né? Então a gente tem aí, né, mostrando a Venezuela fazendo parte. A gente tem aqui, né, a figura aqui do Hugo Chávez, né? Ok? Tem aqui a charge da Dilma. Vocês reconheceram a Dilma aqui, né? A charge da Dilma, né? Tem aqui o Mujica, tá? Que era o presidente do Uruguai, o Mujica, e aqui a Cristina Kirchner, né? Cristina Kirchner, que era a presidente aí da Argentina. Então os três se organizam e conseguem inserir finalmente a Venezuela. Beleza, Venezuela? Vai estar aí fazendo parte do Mercosul até 2016, quando ela é suspenso do Mercosul. A situação dela hoje é suspensa, porque nem o governo atual que está lá do Maduro, ele é reconhecido, né? Se a gente parar para pensar aí, em plena crise de coronavírus agora em 2020, por exemplo, a Venezuela pediu dinheiro, pediu ajuda financeira aí para o FMI, e o FMI se recusou a dar ajuda financeira, alegando que existem questionamentos, né, sobre a validade das eleições e se quem está no poder realmente representa o governo da Venezuela, tá? Então isso demonstra bem como as tensões nesses lados de cá da América do Sul têm se tornado quentes, né? Ok? Aqui o passaporte do Mercosul, aqui mostrando o PIB, né? Comparando o PIB do Brasil, ó, você vê, né? Então a gente tem aí o Brasil com mais de 60% do PIB de todo o Mercosul. Isso mostra a força que o nosso país tem, mas isso também gera muita reclamação, né? Os países vizinhos, eles reclamam que o Brasil age de forma imperialista em relação a eles. O mesmo tipo de reclamação que a gente faz aí dos Estados Unidos, né? Que a gente tem constantemente aí em relação aos Estados Unidos. Beleza, galera? Então essa é a nossa aula aí. Vai ter também uma terceira parte. Fica ligado. Não vou emendar não, senão a aula vai ficar grande demais. Tranquilo? Fica com Deus aí. Até a próxima aula nossa.